fica leve, que fica curado, somos nós. A gente pensa assim, não, eu não vou lá falar com a fulana porque ela não merece. Ela não vale nada. Olha tudo que ela fez pra mim. Olha quanta coisa ela faz, ela não presta. Eu não vou me humilhar pra ela. Querido, a humilhação, no nosso ponto de vista, não chega nem perto da humilhação que Jesus passou. Ah, e você pode dizer, tá bom, mas eu não sou Jesus. Você quer me comparar com Jesus? Eu não sou Jesus. Claro que não é. Mas de quem que você é filho? De quem que você é filho? Com quem que você quer passar a tua eternidade? Você quer passar a tua eternidade, a graça nessa terra, o tempo restante da sua vida amargurado, fechado, doído, com aquela ferida, com aquele espinho lá cravando? Ou você quer ser livre? A primeira pessoa a ser abençoado, a ser livre, a sentir uma leveza é nós mesmos. Quem dá o perdão é quem mais recebe a graça, não é quem recebe. Às vezes eu vou lá falar para o meu irmão aqui, olha, eu quero te pedir perdão, e o meu irmão vai dizer, olha, eu não posso te perdoar. Aconteceu isso comigo, por isso que eu falo para você. Foi muito difícil, foi uma luta muito árdua de eu pedir perdão para aquela pessoa. E quando eu cheguei na frente dela, me preparei, fiz todo um processo de autocura comigo para chegar até aquela pessoa. Ela olhou para mim e ela disse, eu não posso te perdoar. Jesus, meus amados, não disse que ele tem que me perdoar. Desculpa, né? Não é que ele tem que me perdoar, mas disse que eu tenho que pedir perdão. Claro que doeu quando eu vim aqui, doeu de verdade. Mas quando eu saí daquela igreja, botei o pé na escadaria, eu respirei fundo e disse, Senhor, eu fiz o que me cabe. E agora eu estou livre. As correntes que tinham caíram. A história com essa pessoa, olha, podia ficar a noite toda me falando. Não fiz nada de grave, pessoa nada mesmo. Mas a pessoa achava que tinha alguma coisa. Então eu precisei pedir perdão. Só que a pessoa não aceitou meu perdão. Eu digo para vocês que foi como realmente, nossa, fui lá dentro. Mas quando eu virei as costas, saí de frente do sacrário, virei, eu senti uma grande leveza. Eu senti como que nas minhas costas caísse assim, um fardo, um peso, nossa, algo assim, inexplicável. Porque eu precisei perdoar. Se ela não precisava do meu perdão, se ela achava que não precisava, não cabe a mim escolher. Porque perdão, meu amado, escute bem, não é justiça. Às vezes nós achamos que nós vamos pedir perdão para fazer justiça. Nós não temos que fazer justiça. Perdão é perdão. Perdão é cura. Perdão é livramento. Perdão é restabelecimento. Perdão é reconstruir. Perdão é levantar os pedaços jogados pelo chão. Isso é perdão. Não é justiça. E não ache você, meu amado, que o remédio para qualquer problema que você tenha com qualquer pessoa é a vingança. Parece que você isolar a pessoa, você bloquear ela da tua vida, como jovens hoje bloqueiam, né, no Facebook, na internet, né? Vamos bloquear, isso aí eu não gosto, vou bloquear. Não é tão fácil assim. Porque uma hora, eu e você, nós todos, vamos prestar contas para Deus do perdão que nós não concedemos. Eu disse para você, o perdão não é nosso. Eu não posso ficar com uma coisa que é minha. Você está roubando a liberdade do outro. Você está roubando a sua própria liberdade. Quando a gente diz, ó, aquela pessoa rouba, é feio, né? Roubar, né? Diz, nossa, que feio, né? A pessoa se apossada que não é. Quando a gente presta uma coisa, o pessoal não devolve, né? Poxa, eu emprestei, não era dado, né? Eu quero de volta. Assim é Deus. Jesus, Deus deu para nós o perdão, mas que não nos pertence, eu não posso reter. Eu tenho que dar. E o dia que eu e você formos nos deparar com Ele, Ele vai perguntar, e o perdão que você reteve? E o perdão que você não deu? Eu não quero, não quis e não vou querer jamais ter que prestar conta para Deus de algo que não me pertence. Eu dei o primeiro passo, eu subi o primeiro degrau. O processo agora vai continuar na minha vida, mas na sua vida também precisa continuar. E ela quer começar hoje. Esse primeiro degrau, essa primeira escada na sua vida quer começar hoje. Se você
Deus. Tem uma frase do Papa João Paulo II que eu quero ler para você aqui, que eu achei muito bonita e achei que vem muito de encontro com o que nós estamos vivendo. No dia 24 de janeiro de 2002, o Papa João Paulo II disse assim: no Congresso Mundial de Oração, um encontro que teve lá em Roma, somente o perdão pode sanar as feridas do coração. Somente o perdão pode sanar as feridas do coração. Às vezes nós sentimos dentro de nós sensações negativas, uma angústia, um aperto. Eu já atendi pessoas que trazem dentro de si assim uma angústia. Ela dizia para mim: olha, eu já fiz tratamento de depressão, olha, eu tomo antidepressivos, eu tomo calmantes, mas esse aperto não sai de mim. Eu quero até respirar, tomar fôlego assim e parece que me falta o ar. No processo de cura interior e cura espiritual, nós fomos rezando e fomos rezando, e a primeira etapa do processo de cura interior e espiritual é o perdão. Quando nós chegamos nessa etapa, meu amado, aquela mulher não conseguia respirar mesmo. Quando nós rezávamos e pedíamos: Senhor, concede o perdão, querida, fala do perdão, ela não conseguia dar o perdão. E aquilo estava sufocando ela. E foi uma semana, e foi na segunda semana, e foi na terceira semana, porque são 4 semanas. Na 4ª semana, ela se abriu com a graça de Deus. E ela pôde pela primeira vez dizer, como ela disse: meu, eu estou sentindo ar dentro de mim. Eu não sei, parece que agora eu estou respirando. Porque ela conseguiu perdoar. Outra pessoa, meu amado, conseguia. Ela estava muito tempo sem chorar. Ela não conseguia chorar. Acontecia, podia ser a coisa mais triste que fosse, ela não chorava. E nesse mesmo processo, um dia conversando, ela disse assim: um dia que a pessoa falou tal e tal coisa para mim, eu disse: pois por esse eu não derramo nenhuma lágrima. E era o próprio marido dela. Um dia que o marido dela falou uma situação para ela, ela disse: por causa desse eu não derramo